Olá, hoje eu vou apresentar para vocês o planejamento fatorial fracionado. Vamos começar. Nos experimentos fatoriais 2K, o número de experimentos cresce muito rápido de acordo com o número de fatores, como podemos ver aqui nesta tabela. Quando temos K igual a 2, precisamos fazer 4 experimentos. K igual a 3, 8. E por aí vai. Quando temos um K igual a 9, precisamos fazer 512 experimentos. Porém, se necessitamos estudar muitos fatores, esse tipo de planejamento oferece limitações devido ao elevado número de experimentos que são necessários. Ao realizar um planejamento 2K, é possível estimar efeitos principais, interações duplas e interações até de grau K. Porém, essas interações de ordem elevada podem ser desconsideradas, pois normalmente não são de interesse prático e muitas vezes têm efeitos desprezíveis. O que se considera mais importante são os efeitos principais em interações baixas, duplas e triplas. Assim, realizar o planejamento 2K iria permitir estimar iterações que de fato não seriam aproveitadas. Então, a pergunta que fica é: não seria possível reduzir o número de corridas do experimento, já que há pouco interesse nas interações altas? Sim, é exatamente esse o elemento central dos experimentos fatoriais fracionados. O planejamento fatorial fracionado tem uso importante em experimentos exploratórios. Eles são experimentos em que muitos fatores são considerados, com a finalidade de se identificar aqueles fatores que possuem efeitos grandes. Experimentos exploratórios normalmente são realizados em estágios iniciais de um projeto, quando é provável que muitos dos fatores considerados tenham pouco ou nenhum efeito na resposta. Os fatores que forem identificados como importantes serão então investigados mais a fundo em experimentos subsequentes. A ideia básica é dividir o experimento do fatorial 2K em frações. Define-se efeitos que serão propositalmente confundidos. O confundimento entre efeitos é o preço que se paga para reduzir o número de experimentos. Perceba que o nosso objetivo aqui é estudar K fatores, onde seria possível estudar com todas as corridas um fatorial com K asterístico, de modo que esse K asterístico é menor do que K. O ponto-chave ao delinear o experimento é saber escolher os efeitos a serem confundidos para tirar a maior vantagem possível do experimento, que é inferir sobre os efeitos principais e interações baixas. Vamos agora falar de fatoriais fracionados 2K-1 ou meia fração de um fatorial 2. Nesse tipo de planejamento, avaliamos K fatores, realizando metade dos experimentos previstos para o fatorial 2K. Ou seja, como podemos ver aqui, temos 2K-1, separando 2K de 2 a menos 1, chegamos na metade do experimento fatorial 2K. Considere, por exemplo, um experimento fatorial 2 elevado a 3 menos 1, ou seja, uma meia fração de um 2 ao cubo. Esse planejamento possui apenas 4 corridas, em contraste com as 8 corridas do planejamento original. Estamos vendo a tabela de sinais desse planejamento. Repare que esta tabela está propositalmente ordenada em ordem decrescente pela coluna A, B, C. Se selecionarmos as 4 combinações de tratamento onde a coluna ABC possui sinal positivo, que são essas 4 aqui, estamos selecionando uma meia fração desse planejamento. Sendo assim, dizemos que ABC é o gerador dessa fração particular. Além disso, o elemento identidade possui também o mesmo sinal positivo para as 4 corridas. Assim, chamamos I igual a ABC de relação de definição para esse planejamento fracionado. Essa fração com sinal positivo na relação de definição é chamada de fração principal, enquanto que a fração com sinal negativo em ABC e igual a menos ABC é chamada de fração alternada. Ainda analisando a parte superior desta tabela aqui, notamos que os sinais que estimam os contrastes para o fator A são os mesmos que estimam os contrastes para a interação BC. Da mesma forma, os contrastes de B são os mesmos de AC.
e assim por diante. Isso ocorre pois a relação de definição gera uma série de confundimento no fatorial fracionado. De fato, todos os efeitos e interações estão confundidos com algum outro efeito ou interação. Se multiplicarmos cada fator ou interação pela relação de definição e usarmos as propriedades da tabela de sinais, que é esta daqui, podemos ver que A vezes I, que é a identidade, vai ser igual a A vezes ABC. A ao quadrado BC, A ao quadrado aqui vai ficar igual a 1, então temos BC. Então, A vai ser igual a BC, que é exatamente o que vemos aqui. O efeito, né, de A vai ser igual aos efeitos de BC. E por aí vai, porque temos B vezes I, que vai ser igual a AC, e C, que vai ser igual a AB. Portanto, o que isso quer dizer? Que só precisamos estimar os efeitos de A, B e C, pois BC, AC e AB estão confundidos com esses efeitos. A esses efeitos que estão confundidos chamamos de pares associados ou aliases. Em experimentos fatoriais fracionados 2ak-1, todo efeito possui um par associado. Nesse caso específico de um fracionário 2 elevado a 3 menos 1, cada efeito principal tem um par associado de segunda ordem. Repare então que, ao estimar o efeito de A, por exemplo, também estamos estimando o efeito de BC. Se esse efeito for grande, não temos como saber se ele é causado por A ou por BC isoladamente, pois eles estão confundidos. Novamente aqui, cabe uma frase já escrita anteriormente. O confundimento entre efeitos é o preço que se paga para reduzir o número de corridas. A ideia do experimento fatorial fracionado é de justamente correr experimentos com muitos fatores em frações menores, verificar os efeitos que realmente importam e daí sim planejar fatoriais completos, mas com menos fatores, apenas aqueles que realmente importam. Assim, podemos correr uma sequência de experimentos pequenos e eficientes, combinar informações por meio de vários experimentos e tirar vantagem de aprender sobre o processo que estamos experimentando à medida que continuamos. Esse é um bom exemplo do conceito de experimentos sequenciais. Vamos falar agora sobre a construção de um fatorial 2k-1. Um planejamento 2k-1 pode ser construído escrevendo as combinações dos tratamentos para um fatorial completo com k-1 fatores, chamado de planejamento básico. Depois adiciona-se o késimo fator, identificando seus níveis alto e baixo com os sinais mais e menos da interação de mais alta ordem. Por exemplo, um fatorial fracionário 2,4-1 é construído escrevendo-se o planejamento básico 2 elevado a 3, que é este aqui. Então, igualando o fator D, que vamos adicionar essa coluna D aqui, com a iteração ABC. Então, D é construído fazendo-se A vezes B vezes C, que é o que podemos reparar aqui, pois a relação de definição é I é igual a ABCD e DI é igual a ABC. Então, chegamos nesse planejamento aqui. Veja que propositalmente atribuímos os níveis de D sobre o efeito ABC, confundindo esses dois efeitos. Mas sabemos que este não é o único par de efeitos que está confundido nesse tipo de planejamento. Para os efeitos principais, temos o A igual ao BCD, o B igual ao ACD, o C igual ao ABD e o D igual ao ABC. Para os efeitos de segunda ordem, temos AB com CD, AC com BD e AD com BC. Veja que aqui os efeitos principais estão confundidos com efeitos de terceira ordem e efeitos de segunda ordem estão confundidos entre si. Uma outra forma de construir um planejamento 2k-1 é usar a própria definição para fracionar o experimento original. Nesse mesmo exemplo do fatorial 2,4-1, podemos então obter o experimento completo 2,4. Como a relação de definição é I igual a ABCD e ela é geradora da meia fração do experimento, então só precisamos calcular a ABCD e selecionar a fração principal de ABC
ou seja, aquela com sinal positivo em ABCD, que é este caso aqui. Então, temos o planejamento fatorial completo de 2 elevado a 4. Criamos esta outra coluna ABCD através da multiplicação de todas essas e selecionamos somente a fração aqui que possui o sinal desta coluna positivo, resultando neste planejamento. As duas formas mostradas podem ser utilizadas para construir qualquer experimento fatorial fracionado 2k menos 1. Elas vão chegar no mesmo resultado. As combinações lineares de um planejamento fracionário são calculadas por Li, que é igual ao contraste I, divididos por N sobre 2, onde N é o número total de observações e o contraste I representa o valor do contraste do iésimo efeito. O contraste I ele é calculado colocando-se os valores da variável dependente, precedidos do sinal correspondente a cada ponto experimental. Para resolver experimentos fatoriais fracionados, são utilizados 3 tipos de resoluções. Vamos começar com a resolução do tipo 3. Estas são as resoluções nos quais nenhum efeito principal está relacionado com qualquer outro efeito principal, mas podem estar relacionados com interações de segunda ordem, que por sua vez podem estar relacionadas também com interações de segunda ordem ou de ordem superior. O planejamento 2 a 3 menos 1 segue resolução do tipo 3, por isso ele fica sendo representado por 2 elevado a 3 menos 1 e o 3 aqui. Então, temos esse exemplo de planejamento 2 a 3 a menos 1, onde a, B e a B aqui são os fatores 1, 2 e 3 nesta ordem, tá? Então, aqui estamos definindo como se define a identidade, tá? Então, 3, na verdade, ele é igual ao efeito do fator 1, dos fatores 1, 2. Então, se multiplicarmos 3 deste lado e 3 deste outro lado, chegamos aqui na identidade, que é igual a 1, 2 e 3. Como aqui possui 3 elementos, chegamos na resolução do tipo 3. Agora, vamos analisar cada fator. Então, o 1 aqui vai ser igual a 1 ao quadrado, 2 a 3. Então, o efeito do 1 vai ser igual ao 2 e 3. O efeito do 2 será igual a 1 e 3. O efeito do 3 será igual a 1 e 2. A resolução do tipo 4. Esta resolução determina que nenhum efeito principal está relacionado com outro efeito principal, ou então interação de segunda ordem, mas as interações de segunda ordem estão relacionadas entre si. Um planejamento 2 a 4 menos 1, com I igual a ABCD, segue resolução do tipo 4, sendo representado por 2 a 4 menos 1, com subscrito 4. Então, novamente, temos aqui a representação desse planejamento, tá? E por conta daqui do I ter 4 elementos, chegamos na resolução do tipo 4. E essa tabela aqui está mostrando todos os confundimentos derivados deste planejamento. Resolução do tipo 5. Estes são experimentos em que nem os efeitos principais ou as interações de segundo grau estão relacionados com os efeitos principais ou as interações de segundo grau, mas as interações de segundo grau podem estar relacionadas com interações de terceiro ou maior grau. Um planejamento 2 a 5 menos 1 com I igual a ABCDE segue resolução do tipo 5, sendo representado por 2 a 5 menos 1 com 5 no subscrito. Então, a identidade aqui, né, vai ser igual a 1, 2, 3, 4, 5, resultando numa resolução do tipo 5. E como podemos ver aqui no confundimento, né, os efeitos principais, elas não estão relacionadas realmente aqui com interações de segundo grau, mas estão relacionadas aqui com interações de quarto, tá? E os efeitos de segundo grau estão relacionados com efeitos de terceiro grau. Vamos ao exemplo.
Um produto químico é produzido em um reator sob pressão. Um experimento fatorial é executado em uma planta piloto, a fim de estudar a influência de certos fatores na taxa de filtração deste produto. Os 4 fatores analisados são a temperatura, a pressão, a concentração de formaldeído e a taxa de agitação. Nesta ordem, fator 1, 2, 3 e 4. Determine que fatores são estatisticamente importantes. Aqui está sendo mostrado, né, o planejamento deste exemplo. Como só existem pontos experimentais suficientes para 3 fatores, o quarto fator deve ser obtido pela multiplicação dos 3 efeitos principais, 1, 2, 3. Então, foi assim que a quarta coluna foi gerada. Neste caso, estamos lidando com o planejamento 2 a 4 menos 1, de resolução 4. O efeito principal, 4, nada mais é do que o produto dos efeitos principais 1, 2 e 3, como já vimos. O efeito 4 se confundiu ao efeito de terceira ordem 1, 2 e 3. As combinações lineares dos efeitos são dadas escrevendo-se as variáveis de resposta acompanhadas dos sinais dos respectivos efeitos. Como vimos, a média dos efeitos simples é chamada de efeito principal. Então, aqui estamos vendo essas combinações lineares dos efeitos. A gente pode perceber que algumas combinações são iguais a outras. Por exemplo, identificamos aqui o valor 19 e aqui também tem o valor 19. Aqui também, aqui também. Então, reparamos que essas combinações elas acabam se repetindo. Aqui temos uma tabela que mostra essas relações de confundimento, tá? O que isso quer dizer? O que o fato de existirem essas combinações está nos falando. Isso quer dizer que é impossível diferenciar os efeitos principais dos efeitos de terceira ordem e os efeitos de segunda ordem com os de segunda ordem. Ou seja, ao se estimar os efeitos principais, está-se, na verdade, estimando a soma de cada um deles com os respectivos efeitos de terceira ordem. 2 ou mais efeitos que tenham essa propriedade são chamados de pares associados ou aliases. Então, por exemplo, os efeitos 1 e 2, 3, 4 são aliases. Uma outra interpretação também que podemos tirar é que a combinação linear L1, esse daqui, significa que o valor do efeito principal L1, calculado pelo planejamento fracionário, é igual à soma do efeito principal do fator 1 com o efeito da interação de terceira ordem dos fatores 2, 3 e 4, calculados pelo planejamento completo. Bom, aqui eu já acabei mostrando a nova, mas vamos continuar a discussão deste exemplo no próximo vídeo. Até lá!